a paz e o amor de Jesus possa nos envolver, trazendo-nos muita paz, muito amor, muita serenidade e refazendo as nossas energias, mas que possamos também irradiar todo esse amor, toda essa paz, espargindo por todo o nosso planeta, por todos aqueles que sofrem, que estão em aflições, que duvidam, que perderam a esperança. Que eles possam ser fortalecidos na sua fé, no seu amor, na sua pacificação, para que a gente tenha bastante serenidade para atravessar esses momentos que nós não sabemos ainda quando vão terminar, né? E hoje, como novembro é o mês onde se comemora, né, o Dia dos Mortos, nós vamos falar sobre as dúvidas e os medos da morte do corpo físico. Apesar de termos já tantos conhecimentos que a doutrina nos traz, né, sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, que só o corpo físico, né, falece, mas que nós somos não um corpo de carne, mas uma alma, né, que é um espírito encarnado momentaneamente no corpo de carne. E a nossa essência realmente é de espíritos imortais. Mas quando falamos de morte, o coração, a dor, a saudade fala mais alto, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê de, mesmo com o conhecimento, nós ainda trazemos essas dúvidas e esses medos, né, que se tornaram atávicos para as humanidades. Então, nós vamos começar aí por saber o que é a alma, né? E no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 2, perguntas de 134 a 146, que se chama A Alma, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores o que realmente é a alma, o que significa a alma. E os espíritos dão uma resposta bem simples. A alma é um espírito encarnado. Então, enquanto estamos aqui na carne, nós temos uma alma e somos um espírito encarnado. Na 134A, Kardec pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta é mais simples ainda: espírito. Então, a gente já, por essas duas questões, a gente já vê que o espírito existe antes da reencarnação e pré-existe ao falecimento do corpo, né? E enquanto estamos encarnados, somos alma. E não está indo. Clica com o Porque não mouse, quer mudar? clica com o mouse em cima, vê se vai. Não foi. Ah, foi. Foi. E aí eu coloquei aqui umas questões para a gente refletir, porque isso é muito importante. E mesmo a gente tendo consciência, pelo menos a razão, conhecendo a imortalidade da alma, a sucessão das vidas, a vida após a morte, né? A continuação da vida, nós
assim mesmo, ainda sofremos muito. É muito duro para todos nós a perda de um ente querido, a perda de um amigo e etc. Então, eu fiz aqui umas reflexões para a gente pensar. Vivemos essa existência conscientes de que somos espíritos imortais? Já temos, com o conhecimento racional que já possuímos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, nós já vivemos conscientemente. E aí, conscientemente, tem que ser razão e sentimento, né? De que somos espíritos imortais, que tivemos um início, que não vamos ter um fim, que a encarnação é temporária, com o objetivo de educar o espírito, né? Dar oportunidade para que o espírito desenvolva as suas potencialidades intelectuais, morais, espirituais. Temos essa consciência que cada existência no corpo físico é apenas mais uma oportunidade temporária para evoluirmos intelectual, moral e espiritualmente? Cremos realmente na pluralidade das existências ou das vidas sucessivas? Que a vida continua no além-túmulo? Que antes de reencarnarmos, nosso espírito participou e concordou com um planejamento reencarnatório no qual consta o tempo que permaneceremos no corpo físico? Então, já morremos e renascemos inúmeras vezes, certo? Por que continuamos tendo dúvidas e medos com a morte do corpo físico? Por que será, né? No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, e no subitem A Vida Espiritual, perguntas 149 a 165, a alma após a morte, na questão 149, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem simplesmente: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, esse momentaneamente quer dizer para nós que a nossa origem, a nossa natureza é realmente espiritual e não material, e não física. Mas por que nos apegamos tanto à matéria, ao corpo físico, a essa existência, né? Na questão 150, Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E na questão 150A, pergunta Kardec: como prova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? E a resposta é: continua a ter um corpo fluídico que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, que é seu perispírito, ou corpo espiritual, ou corpo energético, corpo fluídico, não importa como chamemos. A nossa natureza é espiritual, mas por que nós não conseguimos nos desligar tão facilmente da matéria,
que é transitória, né? O elemento material está sempre em transformação. Ele sempre se decompõe, volta à natureza e vai criar outros corpos, outros objetos, né? Dar vida a outros seres orgânicos ou inorgânicos. Mas, mesmo com esse conhecimento, nós continuamos sofrendo muito, não só com a aproximação da nossa partida para o mundo espiritual, como a partida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, companheiros de jornada. Porque é difícil, né? Por quê? E aí, no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Temor da Morte, nós vamos ter alguns posicionamentos de Filomenos, o porquê do nosso medo e das nossas dúvidas, apesar dos nossos conhecimentos. Todos nós, é inato em todo ser humano o desejo de que algo sobreviva após o falecimento do corpo físico. Isso está em todas as civilizações, da antiguidade até hoje. É uma ideia inata. É inata porque nós não queremos perder de maneira nenhuma os nossos entes queridos, os nossos amores, os nossos afetos, as nossas simpatias. Nós não queremos perder de maneira nenhuma todo o conhecimento que nós pudemos armazenar intelectualmente, com esforço, com dificuldade, né? Com tanto trabalho. Nós não queremos, de maneira nenhuma, perder também esse trabalho, esse esforço que foi conquistarmos virtudes, por menores que elas sejam. É difícil, por que isso? E sabemos que somos e temos que viver na Terra, né? Viver no mundo sem e sabendo que não somos do mundo material, que somos espíritos imortais. E vai chegar uma época, daqui a muitas e muitas reencarnações, que nós já não precisaríamos encarnar e vamos viver verdadeiramente da vida eterna. O mundo já nos deu muitas provas da sobrevivência do espírito após o falecimento do corpo. Mas parece que nada disso conseguiu tocar profundamente o coração da humanidade, né? Muitos estudos foram feitos desde a antiguidade, né? Nós temos tantos filósofos gregos, tantos filósofos romanos, que nos falam da vida após a morte, que nos falam da vida, das sucessivas vidas ou das existências, da pluralidade das existências. No tempo de Kardec, vários estudiosos de várias áreas do conhecimento provaram, através de pesquisas muito sérias, profundas, livros escritos, que a alma sobrevive ao falecimento do corpo. Aliás, tem um livro que o Álvaro Crispino escreveu, Conversando sobre a Morte, onde ele nos mostra, desde tempos imemoriais,
é a prova da sobrevivência da alma ao falecimento do corpo físico. É muito interessante o livro. O livro se chama Conversando sobre a Morte, do Álvaro de Crespino. Nós tivemos Lombroso, nós tivemos Aksakov, William Crookes, Leon Denis, Alexandre Delany, e por aí vai. Gente que estudou profundamente, que pesquisou e que observou os fenômenos da sobrevivência da alma após a morte. Nós mesmos, espíritas, e principalmente aqueles que trabalham nas mesas mediúnicas, cada reunião é uma prova para nós da sobrevivência do espírito após o falecimento do corpo. Porque esse é o nosso trabalho, o trabalho de acolher esses espíritos, muitos ainda não querendo se convencer de que já não possuem um corpo material, mas sim um corpo espiritual, que são eles mesmos, trazendo com eles todo o seu conhecimento, suas virtudes, suas imperfeições, suas dúvidas e etc. E mesmo assim, é tão doloroso, não parece para nós uma coisa natural o falecimento, né? A morte, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, numa instrução dos Espíritos, no capítulo 5, está lá escrito perda de entes queridos e mortes prematuras. Quando as pessoas são mais idosas, a gente até consegue entender com mais facilidade essa partida. Mas quando as pessoas são, esses espíritos que partem, estão na juventude, são adolescentes ou crianças, como é difícil, principalmente para os pais, e em especial para a mãe. E é verdade porque a gente sente falta de tudo. A gente sente falta da presença, do perfume, das conversas, das risadas, né? E até mesmo daquele tempo difícil que nós estivemos ali ao lado, 2, 3, 4 anos, tratando daquele ser querido antes dele deixar aquele corpo físico tão debilitado, né? E aí, Filomeno de Miranda nos dá aqui algumas questões que traduzem esse nosso atavismo, esse nosso temor da morte, né? E as nossas dúvidas. Afinal, por que tememos a morte se possuímos informações e provas suficientes? E aí, Filomeno diz: o temor da morte resulta de vários fatores inerentes à natureza humana e à sua existência corporal. Primeiro, o instinto de conservação da vida, um instinto que nos foi dado pela providência divina para que nós tivéssemos cuidado com cada uma de nossas existências, né? Então, esse instinto de conservação da vida que constitui força preventiva contra a intemperança, a precipitação e o suicídio. Não obstante,
desconsiderado nos momentos de superlativo desgosto, revolta ou desespero. Quer dizer, mesmo com esse instinto de conservação da vida, em alguns momentos a gente pode cometer esse ato translocado, que é o suicídio, porque achamos que não podemos suportar o desgosto, a revolta, o desespero, a dor, a aflição e etc. A predominância da natureza animal, que nos espíritos inferiores comanda suas aspirações, tendências e necessidades. E aí a gente tem que pensar nesse apego que a gente tem às coisas materiais, né? É o ter, é o ter um nome, uma posição, é ter dinheiro, é ter coisas, carro, apartamento, cristaleira, cristais e etc. Esse apego. E a gente precisa começar a exercitar o desapego, né? O desapego dessas coisas que pertencem ao mundo material, que encontramos aqui quando chegamos e vamos deixar aqui quando partirmos. Porque o espírito, ao retornar à pátria espiritual, quando se dá o desenlace, a separação, né, do corpo físico e do corpo espiritual, nós só vamos levar nossos conhecimentos, nossas virtudes, nossos vícios, aquilo que sentimos, aquilo que construímos na nossa vida. E vamos para lugares adequados, necessário, possível, segundo as nossas afinidades e sintonias. Então, uma das coisas, uma das preparações para que a gente faça essa passagem, né? Porque a vida continua, mas continua num estado distinto do estado da matéria, num estado vibratório mais sutil, não tão grosseiro quanto a matéria, mas estaremos por aqui, né? Estaremos em lugares adequados, necessários e possíveis, desde que vamos receber, segundo Jesus, as nossas obras, né? Então, a gente tem que começar a se desprender das joias, das coisas adquiridas. Isso daí nos serviu enquanto estivemos aqui, o dinheiro, a posição, os conhecimentos nos serviu enquanto estivemos aqui trabalhando, né, e nos esforçando para conseguir essas coisas. Mas para a pátria espiritual, nós falaremos a nós mesmos, né? A nossa consciência. E é a nossa consciência que vai nos dizer do nosso proceder durante a existência corpórea. E segundo a minha existência corpórea, assim também vai ser o meu período de erraticidade, ou na erraticidade, né? Como colheita, como a colheita que eu vou ter daquilo que eu plantei durante a minha existência. Então, o temporário ouvido da vida espiritual de onde procede. Porque quando encarnamos, nos é dado temporariamente o esquecimento do nosso passado como uma bênção. Porque se nós soubéssemos o que fomos e o que fizemos em vidas anteriores, e lógico que nos lembraríamos então do nascimento e da morte, né?
se isso fosse possível, isso seria um entrave para esse momento que é uma oportunidade de crescer em cada nova encarnação, porque poderíamos ficar orgulhosos demais, e o orgulho é um entrave no desenvolvimento e no crescimento, tanto espiritual como moral, né? Ou ficaríamos devidamente envergonhados com o que tenhamos feito, né? Ou sentido em outras encarnações. Então, o temporário ouvido da vida espiritual de onde procedemos é necessário. E isso também é um entrave, porque a gente diz assim, muito normalmente, eu não me lembro se nasci ou morri, eu não me lembro quem eu fui em outra existência, né? Isso é que a gente usa como justificativa. Outro entrave é o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, que oferece uma visão distorcida, quão prejudicial, do que sucede após a ruptura dos laços materiais, elaborando um mundo de compensações em graças como de castigos, conforme a imaginação dos homens vitimados por fanatismo e alucinações. Ou eu vou para um paraíso e vou ficar tocando harpa, numa ociosidade total, né? Ou eu vou para o inferno e vou queimar a eternidade toda que nunca vai acabar. Então, são visões, ou depois da vida não tem mais nada, tudo é aniquilado. E é esse aniquilamento, ou a incerteza se existe ou se há aniquilamento total após a morte, essa incerteza também cria dúvidas e medos da morte do corpo físico. Então, são coisas que precisamos trabalhar diariamente. Afinal de contas, todas as noites, de alguma maneira, nós morremos, né? Porque o nosso corpo espiritual se emancipa e o nosso corpo físico fica ali se refazendo, né? Se desintoxicando, para que no dia seguinte a gente comece tudo de novo. E, na realidade, a gente não vive só uma vida material. A gente também, por pouco que seja, vive essa vida espiritual, né? Vimos espíritos, ouvimos, pressentimos, acreditamos num ser superior a toda a humanidade, criador do universo, dos seres, das coisas. Acreditamos em Jesus como governador espiritual do nosso planeta, que ele está aqui com todas as dificuldades porque passamos, todos os momentos difíceis, mas ele está aqui para fazer com que nós, o seu rebanho, cresça em moralidade, cresça em conhecimento, cresça em espiritualidade. E olha só, eu acho que a prova mais contundente que nós temos de que realmente a alma, o espírito sobrevive ao falecimento do corpo, nos foi dado por Jesus. Jesus ressurge em corpo espiritual, corpo incorruptível, como diz Paulo de Tarso, né? Ele deixou o corpo corruptível, que é o corpo físico, a matéria, mas ele ressurge diante dos apóstolos, diante dos seus discípulos,
porque todos viram a morte de Jesus na cruz. Todos viram seu sofrimento, seus flagelos antes da crucificação. Todos assistiram. E, no entanto, Jesus ressurge nesse corpo espiritual, esse corpo incorruptível, né? Que comprova a nossa individualidade, a continuação da vida após a morte, né? Ele ressurge e aparece primeiro para Maria de Magdala, depois aparece no cenáculo para os seus apóstolos, e para um grupo mais íntimo, como Tomé não estava, e Tomé disse que só acreditaria nesse ressurgimento após o falecimento do corpo, só acreditaria se ele visse Jesus e colocasse seus dedinhos no cravo e ao lado onde ele foi lacerado por uma lança, né? E Jesus aparece e pede para Tomé colocar o seu dedinho nas feridas do cravo que o prenderam à cruz, na ferida, né, feita pela lança na sua lateral, e aí Tomé acredita. E isso foi importantíssimo para os cristãos. Por que foi importantíssimo para os cristãos primitivos? Porque eles, sofrendo as perseguições que sofreram, indo, né, para aqueles anfiteatros, aqueles circos, sendo queimados vivos, jogados às feras, eles iam cantando, porque eles tinham certeza absoluta da sobrevivência do espírito após o falecimento do corpo físico. E a certeza e a fé no futuro, a fé na vida futura, né? A fé na providência divina era tão grande que a gente sabe hoje que eles eram até retirados daquele corpo que iria ser dilacerado pelos animais, pelos leões, tigres e etc. Então, Jesus nos deu essa prova. E se nós acreditamos que Jesus pôde fazer isso, se nós acreditamos que os espíritos podem se comunicar, que a vida continua, que existe essa vida futura, né? E que nós teremos outras oportunidades de reencarnar, e tanto no mundo espiritual como no mundo material, nós vamos entrar em contato sempre com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, companheiros de jornada, e etc. E daí a gente tem as simpatias, as antipatias, e etc. Porque ainda é tão doloroso para nós a partida de um ente querido, né? Como dói, como é difícil, quanto esforço temos que fazer para podermos suavizar essa dor, essa saudade da presença física, né? Das conversas, da companhia, enfim, de tantas pequeninas coisas que nos ligam a esses entes queridos, né? Então, aqui, Filomeno de Miranda diz ainda que outro item, né, que também faz com que a gente duvide e tenha medo, né, da morte do corpo físico, é o receio de aniquilamento da vida por falta de informações corretas,
a respeito do futuro, da alma e daquilo que lhe está destinado. A vida continua, o crescimento espiritual, o que aprendemos aqui ou no mundo espiritual, essas informações, né, faltam. E aí eu começo a duvidar que não existe vida após a morte, que depois disso aqui é o aniquilamento, e se eu vou ser aniquilado, eu não quero, eu fiz tantas conquistas, por que eu vou querer o aniquilamento? Né? E isso faz parte dessa desinformação. E, por último, eu quero trazer para vocês um pensamento que Joana de Ângeles tem no livro Em Busca da Verdade, capítulo 10, A Vida e a Morte, e tem a fatalidade da morte, que ela traz uma questão que eu acho de grande importância. Como é difícil tirarmos um hábito adquirido do nosso espírito e modificarmos ou colocarmos no lugar desse hábito que não é salutar, um hábito saudável, né? Como é a confiança na providência divina, a confiança no futuro, né? Na vida futura, a confiança que nós temos que a vida continua após o falecimento do corpo físico e que estaremos em comunicação, mesmo eles estando em outro estado vibratório, mas aqui na atmosfera da Terra. E nós vamos poder nos comunicar todos nós. Por isso Kardec diz que todos somos médiuns, de alguma maneira. Nós vamos poder nos comunicar através da prece, através do diálogo mental, ou da psicografia, ou da psicofonia. Nós vamos sentir um perfume de repente e vamos nos lembrar do nosso ente querido, uma música, vamos ter alguma intuição, sentirmos a presença desses entes queridos, desses amigos junto a nós. E aí, Joana de Ângeles diz o seguinte: atavicamente, porém, o medo da morte permanece como um arquétipo terrível e ameaçador, herança do período da caverna, quando ocorria um fenômeno que não era interpretado pelo homem primitivo. O homem primitivo não tinha discernimento, que via o outro se decompor e começar a tresandar podridão e não mais voltar ao convívio, porque vivíamos na caverna e quem morria ficava ali, ainda não tinha o hábito do sepultamento, né? Mas isso ficou muito arraigado em nosso espírito. E até hoje isso é um arquétipo das nossas dúvidas, dos nossos medos, da morte, do corpo físico, né? Mas hoje eu acho que a gente tem essa compreensão. Vamos sentir saudades? Vamos sentir, porque a presença física para a gente é muito importante. Vamos sentir essa dor da separação? Vamos sentir essa dor da separação. Mas que isso não se transforme em desespero, porque o desespero também repercute nos nossos entes queridos e repercute de uma maneira dolorosa para aqueles que partiram. Então, vamos ter saudade, vamos chorar, né? Vamos sentir a falta, mas com serenidade, buscando compreender, discernir que aquele nosso ente querido, como espírito imortal, tinha um tempo
no corpo físico e que esse tempo acabou e que ele precisa retornar ao mundo espiritual, que é a nossa origem, e que nós também retornaremos. E é difícil, né? A gente lendo os livros de André Luiz, a gente vê que também quem vai reencarnar é muito difícil a separação, tem medo, não sabe se vai cumprir, né? Todos os trâmites do seu processo reencarnatório, né? De tudo que foi planejado, dá medo. E lá, quando a gente vem para cá, todos também ficam saudosos, apreensivos, porque vão se separar por um tempo. E aqui a mesma coisa. Mas essas duas humanidades estão entrelaçadas e podemos viver ainda um perto do outro, ainda que em estados vibratórios diferentes, através do pensamento e do sentimento, mas que esse pensamento e esse sentimento seja de amor, de paz, de harmonia, né? De muita união, fraternidade, solidariedade. Então, grata pela atenção e uma noite plena de bênção para todos. E aí eu vou mostrar para vocês uma foto que foi tirada em Berlim, num hospital, quando os médicos fazem uma operação de coração numa mulher jovem ainda, e que ela desencarnou e foi fotografada toda a cirurgia e a câmera pegou também exatamente na hora que ela desencarnou, e o seu corpo espiritual começa a se desprender do corpo físico. Essa é a imagem. Boa noite a todos. Que o amor e a paz de Jesus continuem nos envolvendo e que nós possamos vibrar essa paz e esse amor para toda a humanidade terrena. Obrigada. Amanda,